A paz do Senhor, irmãos, eu vejo com a ajuda do Senhor e na continuação dos vídeos explicando os erros da religião católica, eu vou fazer hoje o vídeo número 5. Eu espero que você já tenha visto o número 1, 2, 3, 4. Mesmo que você seja evangélico, há muitas coisas aqui que eu estou falando que muitas pessoas evangélicas não sabem. Até eu, a maneira que eu estou me aprofundando neste estudo, eu vou aprendendo certas coisas que eu também não sabia. Desde já quero vos dizer que eu amo os meus irmãos católicos e eu espero que estes vídeos não sirvam como parecendo agressão ou acusação, mas sirva para que você possa abrir as Sagradas Escrituras e veja o que está certo e o que está errado, meus irmãos. Eu também um dia estava errada e também alguém me alertou e eu dou graças a Deus por essa pessoa que me alertou e que eu hoje estou livre para adorar a Deus do jeito que Deus quer na sua palavra. Eu tinha dito a princípio que eu ia fazer 3 vídeos, mas como há muito que se lhe diga, e então eu já vejo no vídeo 5, e ainda vou falar muito. Eu tinha dito que ia falar hoje sobre as procissões e sobre os padres, mas afinal eu penso que vou falar só nas procissões e também vou falar em outros assuntos, mas como eu já disse, meus irmãos, já há muito que se lhe diga acerca dos erros da Igreja Católica. Eu vou orar ao Senhor e antes de orar eu quero vos dizer que eu estou ciente e consciente de que a Igreja Evangélica também está longe de estar fazendo conforme a palavra do Senhor manda, especialmente acerca dos dízimos. Há estas grandes igrejas ao redor do mundo inteiro, especialmente no Brasil e também aqui na América, em que eles não só pedem os dízimos, as ofertas, eles pedem a lã da ovelha, e não só, eles querem o sangue e a carne, eles querem sugar tudo para enriquecerem à custa das ovelhas, e isto é um grande pecado que a Igreja Evangélica também está fazendo. Mas comparado com a Igreja Católica, meus queridos irmãos, há muito que se lhe diga. Então eu vou orar ao Senhor e aqui vai então este vídeo para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, meu Pai, te dou graças mais um dia de vida, Senhor, mais uma oportunidade de falar, Senhor, a todos aqueles que ainda não sabem a verdade, Senhor. Graças te dou porque um dia abriste os meus olhos, Senhor, e que esta palavra possa servir de conforto, consolo e que possa, Senhor Pai Santo, servir para que eles se libertem de religiões e que sigam somente a Tua palavra. Graças te dou por tudo, Senhor, no nome do Teu amado Filho, Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, eu disse que ia falar sobre as procissões. Como é que começaram as procissões? Nós temos que ver as raízes de como começou as procissões. Acredita-se que a aparição das procissões começaram depois da construção da Arca da Aliança. Não sei se os irmãos sabem, mas na palavra do Senhor, o Senhor mandou construir uma arca, a Arca da Aliança. E esta Arca da Aliança andou com o povo representando Deus na terra. De maneira nenhuma o Senhor mandou fazer esta arca para que as pessoas adorassem a arca. Não! O Senhor mandou fazer a arca para que as pessoas sentissem a presença de Deus. Esta arca não era para servir de símbolo de adoração, mas para que as pessoas entendessem a santidade de Deus, e a arca representava Deus na terra. Esta arca foi construída, com medidas e especificamente detalhadas vindos da boca de Deus. E se você quiser saber detalhes dela, você pode encontrar em Êxodo 25, o capítulo 25, capítulo 26 e capítulo 27, e diz tudo especificamente, medidas, como é que ia ser a madeira, o ouro, os querubins, tudo está definido nestes 3 capítulos da palavra do Senhor. Aliás, o Senhor, isso já é a segunda arca que o Senhor mandou fazer. A primeira arca foi a arca de Noé. E também o Senhor deu medidas específicas e tudo, tanto na Arca de Noé como na Arca da Aliança. E veja que interessante, meus irmãos, que tanto faz uma arca como a outra estão desaparecidas. A Arca de Noé, há pessoas que dizem que ela se encontra no monte de Ararat, em Ankara, na Turquia. E até tem aqui uma foto em que eles dizem que isto aqui já se tornou rochedo.
mas dizem que isto aqui tudo indica que seja a arca. Dizem que tem o comprimento exatamente bíblico, que é 157 metros. Dizem que isto aqui é a proa do navio, aqui assim, a proa do navio, que isto aqui é a porta de entrada de acesso, que isto aqui é os decks superiores e que isto aqui é as vigas, etc, etc. Ninguém pode provar nada. Isto até vê no jornal e tudo, que tinham encontrado a Arca de Noé. Ninguém sabe ao certo, meus irmãos. E também há muitas pessoas que não sabem aonde se encontra a Arca da Aliança. Dizem que a Arca está desaparecida. Mas vamos chegar lá de onde é que está a Arca da Aliança. Eu vou dizer aos irmãos, porque até mesmo irmãos evangélicos não sabem de onde está a Arca da Aliança, pensam que ela desapareceu. Só, meus irmãos, a Arca da Aliança, como eu já disse, não foi para fazerem procissões, né, para desfilamentos. Aliás, há vários versículos sobre isso, mas um deles encontra-se em Números 10, 33, diz assim: assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a Arca da Aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes dar lugar de descanso. Só tudo indica aqui que era como uma procissão. À frente ia a arca e atrás ia as pessoas. Então você pode dizer: irmão Luís, então isso é bíblico. Irmão Luís, então isto é bíblico. Meus queridos irmãos, se isto fosse bíblico e se Deus realmente quisesse que houvesse procissões, Deus não tirava a arca da terra. Como é que é dizer? Deus estava vendo, meus irmãos, que o povo estava se reverenciando mais à arca do que a ele próprio. E, através desta arca, os filisteus roubaram a arca e também houve mortos por causa desta arca, porque você não podia tocar. Houve um homem que, sem querer, tocou na arca e morreu. Também os filhos de Arão morreram. Deixa eu ver aqui de onde é que está a passagem. 2 filhos de Arão no mesmo dia morreram. 2 deles, porque eles trouxeram fogo estranho perante a presença do Senhor. Diz assim, Levítico 10, 1 e 2, diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho. Não foi o fogo da maneira que o Senhor disse, foi fogo da maneira que eles quiserem fazer. Fogo estranho. Pronto, o Senhor, o que não lhes ordenara. Só o Senhor não lhes ordenara que eles fizessem o fogo da maneira que eles fizeram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante Deus. 2 deles, meus irmãos, 2 deles. Meus irmãos, não, com as coisas de Deus nós não podemos brincar. Com as coisas de Deus nós não podemos brincar. E depois muitas coisas aconteceram com a arca e Deus tomou a arca e ela nunca mais foi vista. Hoje em dia há muitas pessoas que pensam mesmo que a arca de Deus desapareceu e que não sabem aonde ela se encontra. Mas Apocalipse 11, 19 diz assim: e abriu-se no céu, portanto ela está no céu, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Só a arca da aliança foi tirada da terra e está no templo de Deus, e depois diz: e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Só a arca da aliança foi tirada da terra. Os irmãos acham que o Senhor, se quisesse que houvesse procissões com a arca, ele não ia deixar a arca na terra. Só, meus irmãos, por 2 vezes Deus mandou construir uma arca e essas 2 arcas desapareceram da terra, exatamente para que o povo não desse adoração às arcas. Como eu já disse também, tiraram Moisés da terra exatamente para não fazerem adoração a ele. Também a cara do Senhor, como eu já disse, de Jesus Cristo e Yeshua, também foi esquecida das pessoas para que não fizessem imagens e outras coisas mais. E há vários versículos na palavra do Senhor que realmente mostram que nós não devemos fazer imagens, mas tem aqui um versículo que realmente, este versículo fala tudo. Diz assim, Deuteronômio 4, 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Sabem quando Moisés foi falar com o Senhor? Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouviste, porém, além da voz, não viste figura alguma.
Aqui está dizendo, meus irmãos, que nós podemos falar com Deus, ouvir a sua voz, sentir a sua presença, mas nada de imagens, porque Deus não se agrada de imagens. E aliás, Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que não há imagem nenhuma que possa conter a sua santidade. Se Deus, na sua misericórdia, nos adverte que nós não podemos fazer imagens da escultura, como é que a Igreja Católica está cheia de imagens, meus irmãos? Por que é que eles fazem estas procissões? Para que é que as procissões servem? As procissões servem para desfilar nas ruas. As procissões servem também para pessoas que não podem ir às igrejas, especialmente pessoas de idade, doentes. E então eles passam nas ruas e as pessoas então adoram as imagens aqui mesmo das suas janelas. As procissões servem para divertimento do povo. E as procissões também servem, acima de tudo, para arrecadarem grandes dinheiros, grandes quantidades de dinheiros para as igrejas. Para as igrejas. Só, meus irmãos, se a igreja evangélica tira dinheiro do seu povo, a Igreja Católica também tira e muito dinheiro para o seu povo. Para a igreja, para a igreja, era bom se fosse para o povo. Cá há tanto povo precisando de ajuda e as igrejas não ajudam. Agora, meus irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. O que é que Deus diz sobre as procissões? Será que ele se agrada? Excuse me. Amós 5:21 diz: ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Há Bíblias que dizem: eu ignoro as vossas procissões. Versículo 24. Afasta de mim o estrépio dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Qual é? Isso que quer dizer aqui? Isto são aquelas bandas de música que vão atrás das procissões, que eu vou mostrar aqui uma coisa muito séria para os irmãos a seguir. Diz então: antes levaste a tenda do vosso Moloque e a estátua das vossas imagens e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. E então o que é que Deus vai fazer às pessoas que fazem isso? Está aqui a seguir. Diz assim, é logo o versículo a seguir: portanto, vos levarei cativos. Cativos. Portanto, vos levarei cativos para além do Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Meus queridos irmãos, eu estou cansada de vos avisar que Deus não se agrada com procissões, nem com adoração de imagens, nem com adorações de nada. Nós devemos de adorar a Deus em espírito e em verdade. O povo sempre quis muitas imagens, compraziam-se tanto com as imagens e não realmente com a presença do Senhor. Olha, mesmo que as procissões fossem como é que é dizer, uma coisa mandada, ok, eu vou agora fazer aqui uma comparação. Suponhamos que Deus aprovava as imagens e os onduros e isso tudo. Hoje em dia, meus irmãos, ok, porque essas pessoas que estão levando esses onduros, eles acreditam que isto é um Deus. E então suponhamos que isso seja mesmo um Deus e que seja aprovado por Deus. Eu estou dizendo, suponhamos, não era qualquer pessoa que podia levar o onduro. Porque também na Arca da Aliança não era qualquer pessoa que podia levar, até porque se os irmãos forem ler, os irmãos vão ver que uma vez a arca tombou por cima de um homem e ele morreu. E também quando os filhos de Araão foram oferecer fogo ao Senhor, também morreram. Só, meus irmãos, há muita reverência que tem que se dar a Deus, não às imagens, não aos onduros, não às procissões, a Deus em si. E temos que ser santos, meus irmãos, temos que ser santos. Não é qualquer coisa. Hoje em dia, quem são as pessoas que levem os onduros? Aqui não, porque isso aqui até parece que é mesmo só este santinho aqui, os santinhos segundo os católicos. Mas vamos ver agora aqui grandes procissões, que os irmãos vão ver. E os irmãos vão ver aqui como é que eles se portam. Ou seja, talvez eu ver por aqui a outra procissão. Deixa-me ver aqui. Ok, meus irmãos, vamos ver aqui esta procissão aqui. Os irmãos vão ver aqui uma coisa. Eu vou tirar a voz, ou até ver para um pouco aqui. Vejam. Deixa-me pôr isso bem depressa aqui.
isto aqui, aquele versículo que o Senhor disse, não posso ouvir os estrépios das vossas músicas, é exatamente isso, meus irmãos. Isto é condenado por Deus. Deus não gosta, Deus não quer imagens de escultura. Mas ok, aqui os irmãos estão vendo aqui isto, ok. Isto é as procissões da Igreja Católica. Isto. Agora vamos ver outra, como é que é de dizer? Deixa-me pôr isso para baixo assim. Vamos ver aqui uma outra coisa muito interessante, porque se isto é santo, se aquilo que os irmãos acabaram de ver, se é santo, o que é que isso quer dizer aqui? Espera um momentinho só, deixa-me tirar isso para fora. Ok. Vamos ver aqui, irmãos, uma coisa muito séria. Vejam se há alguma diferença entre isto não é uma procissão. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui, meus irmãos? Meus queridos irmãos, olhem, hoje em dia o povo está tão enganado que até sai procissões com o diabo e as pessoas, hoje em dia, porque hoje em dia, meus irmãos, há muitas pessoas que estão adorando o diabo. Você pensa que é mentira? Eu vou mostrar aqui aos irmãos, estou aqui um pouco engatada, os irmãos que me perdoem, porque eu tenho aqui muita janela aberta. Então, meus irmãos, vejam só, comparações entre procissão e procissão. Só se uma é procissão de Deus, o que é a outra? Meus irmãos, não se deixem enganar, meus irmãos. Hoje em dia, essas procissões estão mostrando exatamente quem é que eles estão adorando. Antigamente as pessoas tinham medo de dizerem que adoravam o diabo. Hoje em dia eles adoram abertamente, eles abrem igrejas abertamente e eles mostram os seus deuses em cima, como os irmãos acabaram de ver, aquele demónio. E é procissões exatamente igual. Exatamente igual. Só, meus irmãos, as Sagradas Escrituras mandam que a gente abra a nossa boca e fale o que está lá. Hoje em dia há liberdade de escolha. Eles hoje em dia podem adorar o diabo livremente, mas nós não podemos ser livres de adorar o nosso único e verdadeiro Deus e também de dizer o que as Sagradas Escrituras dizem, meus irmãos. Meus queridos irmãos, não tenham medo de falar o que a palavra do Senhor diz. Eu vou ler aqui 3 versículos, Números 23, 12, diz assim, e ele respondeu e disse, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Atos 18, 9 e 10, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Muitas pessoas têm medo de falar, meus irmãos, ai daquele que se cala por medo da repreensão. Eu nunca vou me calar de proclamar o Evangelho de Cristo, de dizer o que as Sagradas Escrituras dizem. Eu prefiro ter inimigos por falar a verdade do que ter amigos por falar a mentira. Irmãos, muito em breve a Bíblia vai ser tirada do mundo. Ninguém vai poder falar de Deus. Já está acontecendo isso em vários lugares, meus irmãos. E isto é bíblico, isto é bíblico. A palavra do Senhor diz deixa eu ver aqui. 2 Tessalonicenses, deixa-me pôr aqui assim, os irmãos vão ver aqui. 2 Tessalonicenses 2, diz assim, vejam só, meus irmãos, diz assim, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isto é, o fim dos tempos. E depois diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Deus com letra grande, meus irmãos. Quer dizer, o anticristo, quando aparecer, ele vai se opor e levantar contra tudo o que se chama Deus, o que se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Meus queridos irmãos, não é isso que nós estamos vendo hoje nos dias de hoje? Não é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje? Olha, este homem, o regime de Evo Morales, está criminalizando a evangelização na Bolívia. Há vários países que já não se pode pregar a palavra do Senhor. Vários. Eu vou dizer aqui alguns deles. A Tailândia. Na Tailândia já não se pode falar de Jesus Cristo. E tinha aqui onde é que está? E tinha aqui este artigo, mas eu não vejo agora.
Não vejo agora, mas olha, meus irmãos, não se pode falar na Tailândia de Yeshua, não se pode falar no Irã, na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, na Somália, nas Maldivas, no Afeganistão, no Iêmen, na Mauritânia, no Laos, no Uzbequistão. Alguns países criminalizam e proíbem as Sagradas Escrituras. E enquanto as igrejas de Cristo são caladas, fechadas e proibidas, aparecem e abrem-se igrejas de Lúcifer. Como os irmãos, deixa eu ver aqui, espera, um momentinho só, meus irmãos. Como eu já disse aos irmãos, eu tenho aqui muitas igrejas, muitas janelas abertas, e então, os irmãos, que vejam aqui, uma igreja de Lúcifer aberta em Colômbia. Os irmãos estão vendo isso aqui. Eu quero que os irmãos se lembrem desta cruz aqui de pernas para o ar. Esta cruz aqui. Que isto talvez vai ser o meu próximo vídeo a falar dessa cruz. E aparece aqui a igreja. Isto aqui é... as pessoas pensam que isto aqui é... como é que se diz? A estrela de Davi. Eu quero que os irmãos vejam aqui o que é que diz aqui. Veja aqui assim. Olha, diz assim, isto encontra-se em 1 de Reis 1:7. Então edificou Salomão um alto. Um alto quer dizer um altar a Quemos. Mas afinal, quem é Quemos? Vamos ver quem é Quemos aqui. Deixa eu ver se eu consigo ter isso aqui. Eu acho que pus aqui, deixa eu ver se eu pus aqui. Eu não gosto nada quando eu fico assim um pouco perdida. Porque o tempo é precioso e eu não gosto que as pessoas fiquem perdidas como eu fico às vezes aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui assim. Quem é Quemos? Vamos ver quem é Quemos, meus irmãos. Ops, espera. Se os irmãos meterem assim no Google Quemos, vejam quem é que aparece. Vejam quem é que aparece. Quemos. Exatamente como está aqui. Deixem-me fazer assim para os irmãos verem melhor, ok? Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas sobre os montes que está diante de Jerusalém, e a Moloque. Moloque é o deus de sacrificar as crianças, e no Brasil muitas vezes as pessoas dizem moleque, moleque. E eles referem-se isso às crianças, mas moleque na realidade quer dizer Moloque. Tenha muito cuidado, meus irmãos. A abominação dos filhos de Amon. E também aqui está Atos 7:43, meus queridos irmãos, essa adoração ao diabo, a Deus Quemos e a outros deuses, por isso é que eles fazem procissões, que me acabei de por aí. É uma coisa séria que as pessoas muitas vezes estão adorando imagens. Irmão Lúcia, mas as imagens que eu tenho em casa não é destes deuses, é de Nossa Senhora Santa Rita, é do Fátima e os 3 pastorinhos. Todos eles são abominação ao Senhor. Deus não quer que ninguém adore, nem tenha imagens na sua casa. Nós devemos de adorar somente a Deus. Mas há um outro Deus que eu quero mostrar aqui aos irmãos, que está na palavra do Senhor, e que se chama-se o Deus Dagon. Deus Dagon, deixa-me ver se encontro aqui o versículo. O versículo encontra-se em 1 Samuel 5:7. Vejam só, diz assim: vendo então os homens de Asdote, que assim foi, disseram, não fique conosco a arca de Deus de Israel. Só eles aqui estavam rejeitando a tal arca que eu falei aos irmãos. Por isso isto tudo está conectado uns com os outros. Isso encontra-se em 1 Samuel 5:7. Vendo então os homens de Asdod, que assim foi, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós. E sobre Dagon, nosso Deus. Só aqui eles estão dizendo que o Deus, veja através de Deus com letra pequenina, eles estavam dizendo que o Deus Dagon é o Deus deles, e eles dizem, não fique conosco a arca de Israel. Só eu vou acabar com isso, meus irmãos, porque o que os irmãos vão ver agora quem é o Deus Dagon, vai dar muito que pensar, os católicos vão ficar muito zangados comigo. Mas se você ficar zangado, meus irmãos, fique zangado com quem está te levando ao erro. Quem é este Deus Dagon? Vamos ver aqui. Dagon. Dagon é este homem, assim, que vestia assim. Será que isso não te lembra de nada?
O Deus de Agum é este, meus irmãos, é este Deus assim. Será que isto não te lembra de nada? Eu vou deixar aqui uma imagem. Dagon, meus irmãos, quem é que usa isso aqui? O Deus Dagon, deixa-me pôr para outra imagem aqui, talvez eu possa fazer assim melhor, assim, ou fazer assim. Ops, assim. E assim. Fica aqui. Eu vou dizer que me diz o meu querido irmão Gustavo, fica aqui para você entender. Para você entender. O Deus Dagon, que tem a boca como um peixe, exatamente como esse capacete ou chapéu dos papas, o Deus Dagon. Deus Dagon. Há muito mais para dizer, mas eu vou deixar isso para o vídeo a seguir. Não, talvez não. Talvez vou dizer mais uma coisinha só. Deixa-me ver aqui uma coisa, meus irmãos. Mais uma prova de que a Igreja Católica está adorando o diabo em vez de adorar a Deus. E está dando ênfase ao Deus Dagon e a outros deuses mais. Os irmãos viram aqui... deixa-me ver aqui. Aqui. Isto é uma igreja satanista. Isto é uma igreja satânica. Uma igreja satânica em que tem uma cruz de pernas para o ar, como os irmãos estão vendo aqui. E agora eu quero que os irmãos vejam aqui, se eu ainda estiver aqui, porque eu tinha aqui este, deixa-me pôr para aqui assim, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, de onde é que está, esta página. Eu tenho que abrir tudo, ok, aqui. Ok, meus queridos irmãos, aqui está, o Papa sentado numa igreja, numa cadeira, com a cruz de pernas para o ar. Com a cruz de pernas para o ar. Fica a dica. Vocês que fazem o que vocês quiserem fazer. Aliás, eu tinha aqui, por acaso, até um vídeo em que aparece aqui... deixa-me ver, 26 minutos. Eu acho que não vou deixar... a próximo vídeo eu vou continuar a falar sobre o Deus Dagon. Sobre o tal vídeo que aparece o Papa... aqui sentado nesta cadeira, porque muitas pessoas podem dizer, se calhar isso foi armação. Não, é verdade. E também provas de que a Igreja Católica adora o Deus Sol. Preparem-se, porque isto vai ser o vídeo a seguir. Deus vos abençoe e fica na paz do Senhor. Mais uma vez quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, que você seja muito abençoado e que estes vídeos sirvam para que você possa servir o único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, e que você o adore com todo o seu entendimento, a sua alma e com todo o seu coração, mas seguindo somente as Sagradas Escrituras. Mais uma vez, meus queridos irmãos católicos, eu não quero ofender vocês de maneira nenhuma, e eu estou dizendo isso não é para vos acusar, e já disse várias vezes, todas as religiões estão corruptas, todas, mas a Igreja Católica vai muito além delas todas. Deus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor. E esperem pelo vídeo número 6.